Voltando com as últimas informações do Fluminense nesta terça-feira, por aqui, ainda falando de mercado, tem muita coisa acontecendo, informação pipocando. É o que eu venho dizendo, né? A gente vai ter um final de 2025 de muita intensidade dentro e fora de campo, com as decisões que teremos pela frente, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil, e também fora de campo nos bastidores, a montagem do elenco para o ano que vem. Ainda não dá para saber o tamanho da reformulação, aliás, se é que dá para chamar de reformulação, a quantidade de mudanças que a diretoria vai fazer nesse elenco, até porque tem uma eleição vindo aí, vale lembrar, né, dia 29, próximo sábado, o novo presidente do Fluminense será eleito, e isso também pode mudar muita coisa, pode mudar muito a visão para a próxima temporada, mas enfim, levando em consideração a atual gestão, não dá para ter certeza de nada no que diz respeito a quantos jogadores vão sair, quantos vão chegar, mas é certo que algumas necessidades são óbvias e evidentes, e é claro que o Zubeldia também vai dar a sua contribuição, como já tem dado, para identificar as carências na opinião dele e jogadores que podem chegar para suprir essas carências. E claro, às vezes a necessidade de negociar um ou outro jogador para abrir espaço de folha e tentar trazer jogadores com características que agradem mais ao atual treinador. Porque vale lembrar, esse elenco foi quase todo montado pelo Mano Menezes, que deixou o Fluminense lá no início do ano. Então o Zubeldia não teve essa oportunidade, vai ter nessa próxima janela de transferências. Só que, como a gente sabe, o problema é que a grande parte do elenco do Fluminense, quase todo mundo, tem contrato. Então você vai ter que negociar. E é aí que outros clubes podem ajudar nessa missão, como o Atlético Paranaense, que parece estar fazendo de tudo para ajudar o Petralha, que tem uma relação muito próxima ali com o presidente Mário Bittencourt. Ao que tudo indica, o Atlético realmente fará uma investida para levar o Otávio, jogador que chegou esse ano do Atlético Mineiro, até agora não deu uma resposta positiva, é verdade, ele teve uma lesão grave, se recuperou antes do previsto, mas devido a algumas atuações ruins, o Otávio não caiu nas graças da galera, muito pelo contrário, né? Há hoje, inclusive, um ranço, uma resistência muito grande, apesar de poucos jogos. Vale ressaltar aqui, o Otávio fez apenas 3 jogos com a camisa do Fluminense, 8 como titular. E o clima nunca foi muito bom com a torcida. Então é um jogador que, até por não se sentir talvez muito à vontade, aí é ele que tem que falar, pode ser que ele enxergue no Atlético uma boa possibilidade, inclusive de ser titular. Porque ele foi revelado lá no Atlético, jogou lá entre 2014 e 2017. Enfim, poderia ser uma oportunidade para ele, visto que o Atlético está subindo, voltando para a primeira divisão, provavelmente não fará grandes contratações para 2026, e ele poderia ser uma peça importante por lá. Enquanto no Fluminense, a tendência é ser mais um. Nem acho um jogador, não acho que o Otávio é um jogador ruim, acho que ele tem qualidade com a bola no pé, mas a verdade é que pelo menos aqui no Fluminense não encaixou, não surtiu efeito. No Atlético também ele já não era titular a maior parte do tempo, então eu acho que tendo em vista que o Nonato vai permanecer, foi o que eu falei. Eu não acho um grande problema a permanência do Nonato, porque é um jogador que já deu contribuição, já se mostrou importante em momentos difíceis. E não é um jogador caro. Agora, precisa chegar gente de mais qualidade para esse setor, para o banco. Melhor do que o Nonato. E para isso, naturalmente, vai ter que negociar um desses jogadores, ou Bernal, ou o próprio Otávio, para abrir essa brecha, essa possibilidade. Então, o que a gente tem até o momento? É o interesse do Atlético Paranaense no jogador. Essa informação foi publicada inicialmente pelo Rodrigo Dias, lá do Ligados no Flu, depois alguns colegas lá do Tretes, lá de Curitiba, também publicaram essa info, de que o Atlético tem interesse nele. Só que o que eu apurei até agora é que não houve contato oficial com a diretoria do Fluminense. Até o momento, tá? Não houve esse contato oficial. Mas pode acontecer, porque, como eu disse, as duas diretorias têm uma relação muito próxima, e eles podem resolver isso, inclusive incluindo a negociação do Canóbio, porque o Fluminense já tem que pagar pelo Canóbio. E o Atlético também demonstra interesse no Fuentes, aparentemente. Então o Atlético está querendo levar um pacotão aí do Flu, e aí pode compor, como não vai ter muita grana para investir, pode ser uma saída, em vez de receber o que tem ainda para receber do Canóbio, incluir jogadores nisso. E aí o Fluminense estipular ali um valor. Enfim, no fim das contas, pode ser bom para todo mundo. Pode ser um negócio bom para todo mundo. A não ser que eles venham tentar empréstimo, aí é uma outra situação, se não for uma negociação em definitivo. Tá?
Então, eu, particularmente, gostaria de uma negociação em definitivo. O Otávio vai para lá e o Fluminense vai buscar um outro jogador para essa função. É o que eu gostaria. Se vai acontecer ou não é outra coisa, mas o Atlético surge aí como um parceiro de negócios nesse início de planejamento para 2026. Lembrando que o Fluminense fez a negociação com o Canóbio, o Isaac foi para lá. O Canóbio custou cerca de 6 milhões de dólares mais ou menos, não é barato. Mas esse valor que antes a gente considerava muito absurdo, já não é mais pelo que o Canóbio vem rendendo. Esse jogador deu retorno, né? Até talvez acima daquilo que a gente esperava pelo que se falava dele no Atlético. Enfim, são possibilidades de negociação, ainda está no campo de sondagem, não aconteceu, portanto, contato oficial com o Fluminense. Bom, falando em reforços, eu acho que a grande ansiedade dessa janela, da nossa parte, vai ser a volta do Nino, porque se trata de algo real. Se trata de uma possibilidade real. Os movimentos já estão acontecendo. Cada vez mais a gente tem informações que contribuem para isso. Por exemplo, o Zenit está querendo abrir espaço no elenco para estrangeiros. O Nino já comunicou que deseja deixar o clube por questões pessoais. E isso vai ser um fator decisivo. Hoje, lá no programa Fala Fonte da ESPN, o Bruno Andrade, André Hernan e o Felipe Silveira, aliás, mandar um abraço para o Felipe. Ele participou junto comigo, faltou falar isso no vídeo anterior, da apuração sobre o Fluminense exercer a opção de compra do Nonato. O Felipe Silveira participou dessa apuração comigo, ele que faz um grande trabalho na ESPN também, lá no UOL. E hoje eles publicaram que, vou até compartilhar um trechinho aqui dessa fala, reforçaram ali o desejo do Fluminense em repatriar o Nino. Bora ver o que eles disseram rapidinho no programa. Assim como a valorização do Leonardo Jardim, mas voltando para o Zenit é isso, o Pedro tá para sair, muito cobiçado pelo futebol da Arábia Saudita, e o Nino também tem interesse de sair, vontade do Nino, vontade do Zenit, falta agora uma proposta oficial, então o Zenit se prepara para pelo menos abrir mais 2 vagas, quem sabe depois outras vagas, porque há ali outros jogadores com futuro indefinido. Vamos ver se os brasileiros vão para lá, né? Porque parece que, não sei se a história do Gerson também deu uma frustrada ali nos brasileiros, né? Não, exato. Essa questão do John no Cruzeiro... Ou que tem gente aqui, preciso ler as mensagens depois, viu, Felipe? Rapidinho, que conversando com pessoas próximas, trata-se de uma negociação difícil se vier a acontecer, porque são valores altos. Futebol nacional é o mais fácil. Pouco não, né, do jogador do Fluminense em 2026. São para vocês, o Nino do Zenit vai ser jogador do Fluminense em 2026. Cara, o Fluminense é louco para repatriar ele. Não me surpreende. O Bruno já trouxe aquela informação da questão do filho, né? Também. O Fluminense é louco para repatriar o Nino, não é a primeira vez que tenta, tá? O Mário Bittencourt e o Nino são muito próximos. O Mário Bittencourt tem, assim, uma verdadeira... É como se fosse uma missão de vida dele trazer o Nino de volta, tá? E agora existe uma possibilidade, porque o desejo do Nino, como o Bruno Andrade bem informou aqui no Fala Fonte, aliás, você viu primeiro aqui no Fala Fonte. Mais uma vez. Né? Mais uma vez, para variar, o Nino topa voltar, topa abrir conversas. Topa em ouvir o mercado. Sei. E aí o Fluminense entraria como um dos interessados. E até o pessoal do Fluminense, complementando isso, conversando com pessoas próximas do Nino, já sinalizaram o pessoal do Fluminense para o pessoal do Nino que vão formalizar uma oferta ao final da temporada. Conversando com pessoas próximas ali, complementando o que o Hernan disse, a tendência é que o Flu invista realmente no Nino no final dessa temporada, Bruno Ricardo. Então, enfim, a gente já tem várias confirmações nesse sentido, sobre o Nino querer voltar, sobre o Zenit abrir espaço para mais estrangeiros. Eles estão estipulando mais ou menos o valor entre 6 e 8 milhões de euros. São valores, tem uma diferença bem significativa. Só que o problema, eu acho que é um valor acessível para o Fluminense. Qual o problema disso? É que vai gerar concorrência. E aí vai depender muito da vontade do Nino. Muito. Ele falar, eu quero voltar para o Fluminense. E a relação próxima com o Mário, eu acho que vai contribuir para isso. Com certeza o Fluminense vai oferecer um grande contrato. Talvez financeiramente para o Nino, não sei se vai ter tanta diferença o que talvez Palmeiras, Flamengo ofereceria. Porque, cara, não tenha dúvida, vai ter concorrência. E aí o Fluminense já está... Aliás, eles se falam sempre, isso é uma coisa que eu posso cravar para vocês. Estão sempre se falando. E assim que houver a liberação lá, falar, vamos, chega a proposta. A proposta já está pronta para entregar o Nino. A
O Fluminense já tem uma proposta pronta para entregar o Nino ao Zenit assim que houver a liberação, as coisas avançarem por aqui. Então basta falar, ó, pode mandar, e aí vai depender do acerto do Fluminense com o Zenit, porque eu acho que o acerto com o Nino vai ser fácil, mas o acerto com o Zenit, enfim, aí é uma outra situação que talvez seja mais difícil. Se eles perceberem que tem muita gente interessada, eles podem querer subir o valor. Vamos ver. Tomara que só de pensar em ter Nino e Thiago Silva juntos, cara, com essa defesa ajustada, como o Fluminense está ajustado agora, ter esses dois caras, vou te falar, vai ficar ruim fazer gol, tá? Vai ficar difícil fazer gol no Fluminense. Tomara que dê tudo certo, é a nossa torcida. E para fechar aqui uma informação de momento, o Fluminense finalizou as negociações com a Puma e a empresa alemã será a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2026. Contrato de 5 anos, informação foi publicada há pouco pelo GE. A gente trouxe essa notícia com exclusividade lá atrás, alguns meses já, né? A gente já vinha falando sobre isso, a gente trouxe a informação de que a Puma já tinha tudo ali fechado, mas obviamente o clube vai esperar o final de contrato com a Umbro, que termina no fim de 2025, para fazer o anúncio oficial. E aí hoje o GE trouxe a informação de que o contrato vai ser de 5 anos e a estreia já vai acontecer na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A garotada já vai jogar com os uniformes produzidos pela Umbro, que vai já em janeiro lançar a nova coleção de uniformes do Fluminense. Claro, obviamente também já para estrear o Campeonato Carioca, estrear a temporada 2026 com a coleção da nova fornecedora de material esportivo. A Umbro teve uma parceria importante com o Fluminense, sempre faço questão de ressaltar isso, né? Chegou em 2020, um momento que quase pouca gente acreditava no Fluminense, fez parte de um momento, de uma história muito vitoriosa do clube. Acho que foi uma parceria boa para os dois lados, mas o Fluminense precisava avançar nesse quesito, precisava buscar uma parceira que trouxesse também, obviamente, um retorno financeiro maior, porque o Fluminense não tinha uma cota fixa com a Umbro, ganhava royalties, agora com a Puma vai ter, apesar da gente ainda não saber os valores dessa negociação, mas já temos, portanto, o contrato até 2030. Basicamente, já igualaria o tempo de contrato ali da Umbro, né, que a Umbro assinou em 2020, depois renovou até o fim de 2025. Então teremos uma nova coleção, novas armaduras a partir de 2026. Confesso que eu estou bastante curioso para ver como vai ficar, como que vai ser Fluminense com a Puma. Eu não sei vocês, mas acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal. E essas mudanças geralmente acho que trazem coisas positivas. Eu acho que vai engajar muito ali no início, muita gente comprando. E na Food Fanatics você vai comprar, né, como sempre, com promoção, utilizando o nosso cupom. Então, em breve, a gente vai ter mais novidades sobre isso. Mas, enfim, só confirmando, então, a informação que a gente trouxe com exclusividade lá atrás. Puma e Fluminense estabelecerão, a partir de 2026, essa parceria, que tomara seja uma parceria de sucesso, tanto quanto foi a parceria com a Umbro. Ficando por aqui, mais informações você acompanha em breve. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, valeu!